Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Até a Farda. Finalmente chegamos à aula de questões sobre acentuação. Se você ainda não assistiu, eu já tenho aulas teóricas sobre este assunto para você aprender e gabaritar a sua prova. Se este canal está te ajudando de alguma forma, eu peço que você curta este vídeo e se inscreva, porque isso irá me ajudar muito a continuar produzindo conteúdo para vocês. Sem mais delongas, vamos à aula. A situação, questões. Primeira questão, 2023, Banca CESP, prova de Polícia Militar. No texto são acentuados graficamente, de acordo com a mesma regra, os vocábulos. E aí ele trouxe aqui 4 alternativas para você confirmar se são a mesma regra ou não. Ponto 1, carcerária, paroxítona. Ponto 2, estratégias, paroxítonas. Ambas paroxítonas terminadas em ditongo. Preste atenção. Alguns podem achar que termina em A, mas não. Aqui são paroxítonas terminadas em ditongo e por isso são acentuadas. Lembrando que, em relação às paroxítonas, todas serão acentuadas, exceto, né, todas, exceto aquelas que tenham terminação de oxítonas. Vou colocar assim, exceto oxítonas. A, E, O ou em, seguido ou não de S, tá? Então, um exemplo de uma paroxítona que não leva acento por terminar com a mesma terminação de oxítonas seria a palavra casulo. Termina em O e a sílaba paroxítona é a mais forte, né? A penúltima. Casulo. Não leva acento porque termina em O. E O já dá acento para a paroxítona. Ramon, você só tem esse exemplo? Não. A palavra, por exemplo, parede. 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 Observe que a penúltima é a sílaba mais forte, mas ela termina em E, a mesma terminação da oxítona, e por isso não leva acento, tá? Então, sem mais delongas, o número 1 está correto. Já tiramos a letra B, a letra C, e ficamos com as outras alternativas. Além e já. Já é monossilábico terminado em A. O monossilábico terminado em A e O leva acento. O já leva acento é monossílabo. Só que além, não. Além é uma oxítona terminada em E. Então não é a mesma regra aqui, portanto a 12 está errada. Já tira a letra D. Número 3, política. Política. Antepenúltima mais forte, aqui temos uma proparoxítona. Jurídico. Jurídico. Outra proparoxítona, ambas levam acento pela mesma regra. E a última é e A. Aqui, observe bem, esse A está com crase. Então, aqui temos uma crase e não um acento, por exemplo, do monossilábico. Então, não há aqui a mesma regra, portanto, o nosso gabarito é letra A, apenas 1 e 3, certo? Letra B está errada, porque misturou oxítona com monossilábico. Letra B não, número 2. E o número 4 está errado, porque misturou monossilábico com cravo. Gabarito letra A, 1 e 3. Próxima questão. Observe que não vai fugir disso. É por isso que eu falei para você, passo a passo. Grava a parte 1, que é a regra geral. Depois você vem para a parte 2 e parte 3. Se a parte 1 estiver forte, as outras exceções você pega muito rápido e você não erra mais questões. Questão 2 de 2023, PM de Minas Gerais. Considerando as regras de acentuação, analise as assertivas e marque verdadeiro ou falso. Primeiro, instruídos e usuários fazem parte de um grupo de palavras assistidas pela mesma regra de acentuação. Vamos observar aqui, deixa eu colocar aqui embaixo. Instruídos leva acento por quê? Instruídos. Quando esse I ou U forma um hiato e ele é a segunda vogal, ele leva acento por quê? Porque é um hiato acentuado. Então, instruídos, a gente sabe que é hiato. Vamos ver a segunda palavra agora. Usuários. Usuários. E aí, gente? A tem hiato também, eu vou marcar verdadeiro. Aí já perdeu a questão. Já perdeu a questão. Aqui é falso. Aqui é falso, aqui eu já vou tirar a letra A e a letra D. Observe. Qual é a sílaba mais forte desta palavra? Esse A. Usuários. Se esse A é a penúltima. Portanto, aqui temos uma paroxítona terminada em ditongo. Usuários.
e não um hiato. Porque o hiato, como você viu comigo, o hiato, vou deixar assim, hiato, é para o I e U, seguido ou não de S, certo? O I ou U, quando estiver isolado. Por exemplo, saúde, Piauí, o I ou U na segunda vogal. Aqui é um A, então não entra na regra do hiato, tá bom? Então deixa eu apagar aqui. Não será a letra A, porque usuários não é hiato. Hiato é só o I ou U. Lembrando que quando tiver seguido de N, M, N, H, Z, ele não irá levar acento. E aí você vai precisar gravar. Quase que não sai, mas aí é gravar mesmo. Não vai ter nenhum mistério. Segundo, dará e através são exemplos de vocábulos oxítonos que, obrigatoriamente, sempre serão acentuados. Lembrando que as oxítonas terminadas em A, E, O ou em, e aqui sim, seguido no de S, levarão acento. Nesse caso aqui, dará, termina em A, última é a mais forte e termina em A, e através, a última é a mais forte e termina em E, no caso, seguido de S. Então, sim, está correto. Duas oxítonas que atendem às terminações. FV, aqui já achamos o nosso gabarito, né? Será a letra B. Múltiplos e linguístico recebem um acento com base em uma mesma regra, para a qual não há exceções. A única que não há exceções são as proparoxítonas. Ou seja, quando a antepenúltima for a mais forte. Múltiplos, antepenúltima. Linguístico, antepenúltima, portanto, correto. Ambas proparoxítonas. Não há mistério aqui. É apenas fazer a separação e confirmar. E a última, a gente já sabe que é falsa. Tem que ser falsa. Éticos e plágio. Éticos e plágios são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em O, seguida de S. E aqui você já sabe que está errado, né? Por quê? Paroxítona, que tem terminação de oxítona, A, E, O ou em, não vai levar acento. Exemplo, casulo. Casulo é uma paroxítona que termina em O. Por isso não leva acento. Então aqui você já sabe que está errado. Éticos, proparoxítonas, plágios, paroxítona terminada em ditongo. Então, não são duas paroxítonas, apenas uma, porque ético não é paroxítona. Éticos, proparoxítona. Plágios, paroxítona terminada em ditongo. Gabarito, letra B. Questão um pouco mais chatinha, mas se você revisar bem, você grava e consegue sim acertar. Porque como eu falei aqui, não adianta voltar ao texto, você vai ler e reler, e ou você sabe o conteúdo, ou você não sabe, é que não tem o que interpretar muito. Próxima questão 3. 2023, banca a OCP. Assinale a alternativa em que os termos destacados sejam acentuados pela mesma norma gramatical, ou seja, ele quer duas palavras que estão em negrito que atendem a mesma regra. Até, paroxítona terminada em E. Né? Até. Céticos, proparoxítonas. Então já temos duas diferentes, não será o nosso gabarito. O chat, GPT, etc. Eu vou direto para a palavra para a gente ganhar tempo. Inteligência e diálogos. Inteligência, observe aqui, é a penúltima sílaba mais forte. Quando é a penúltima, nós vamos chamar de paroxítona. E aqui leva acento porque termina em ditongo, tá? Inteligência, assim como resiliência, consciência, dentre outros. E aqui, diálogos. Diálogos. Aqui temos a antepenúltima como a mais forte. E aqui lembra aquela outra palavra que passamos, usuários, que alguns podem confundir por ter uma vogal isolada, mas nesse caso não é o I nem o U, não será hiato. Nesse caso aqui será uma paroxítona e no caso de cima uma paroxítona. Usuários, a penúltima é a mais forte. Diálogos, aqui a antepenúltima é a mais forte. Então, novamente, duas regras diferentes, não será o nosso gabarito. Letra C. Em poucos segundos, você pode ter em sua tela a resposta para uma dúvida. Duvidar. Se aqui a antepenúltima é a mais forte, é uma proparoxítona. Vou pular logo. Matemática. Também temos uma proparoxítona, é o nosso gabarito. Parece chato, e é um pouquinho. Mas perceba aqui, uma questão dessa pode te dar a sua aprovação. Uma questão em concurso pode dar mais de 100 colocações. Então, sim, pode ser chato, podem ter muitos nomes, pode ser muito chato ter que separar
toda palavra que você encontra, mas você terá que fazer isso no dia da sua prova. E esse assunto pode te dar a sua vaga. Porque se alguém errar e você acertar, você vai ter mais de 100 questões. Se você duvida de mim, pode pesquisar qualquer prova de concurso, sobretudo de polícia militar, e observe a diferença que faz na colocação apenas uma questão. E aí você vai acreditar em mim e vai passar por essa chatice, por assim dizer. Então, gabarito a letra C, porque dúvida, né? Escrever assim, dúvida é uma proparoxítona, ou seja, a antepenúltima é a mais forte, da mesma forma que matemática, matemática. A antepenúltima também é a mais forte, portanto, ambas proparoxítonas. Letra D, indispensável, penúltima mais forte, paroxítona. Seguirá, última mais forte, oxítona. Lembrando que a oxítona, todas terminadas em A, E, O ou em, seguido ou não de S, serão acentuadas. Oxítonas. Por último, genéricos, proparoxítonas, antepenúltima, a mais forte. E terá, última acentuada, oxítona, portanto, não segue a mesma regra. Gabarito, letra C. Próxima questão, questão 4, prova da Marinha. Em que opção a palavra é acentuada por regra distinta do vocábulo sublinhado na sentença? Ou seja, a palavra memória. Eu não vou ler tudo para não perdermos tempo. Questão boa e bem elaborada. Ela te deu uma palavra no enunciado e ela quer uma resposta que siga outra regra. Ou seja, o seu primeiro trabalho é saber por que memória é acentuada e depois procurar outra que não siga a mesma regra. Memória, memória. A penúltima é a mais forte e termina em ditongo. Então aqui temos uma paroxítona acentuada. Escreva direito. Temos uma paroxítona. E observe, a banca quer uma regra distinta. Então você vai eliminar todas que tiverem paroxítona. Incêndio, paroxítona terminada em ditongo. Colégio, paroxítona terminada em ditongo. Experiência, paroxítona terminada em ditongo. História, paroxítona terminada em ditongo. Sobrou a letra B, que é o nosso gabarito. E eu pergunto a você por que destruído é acentuado. Vou separar aqui embaixo e vai ficar muito mais fácil. Destruído. E aqui foi uma pegadinha. Porque quem não estudou muito vai olhar que a penúltima é acentuada e pode confundir. Não é o seu caso, porque você já assistiu a aula que eu gravei sobre ato. Se você não assistiu, eu vou deixar no card aqui para você. E você sabe que esse I acentuado é um hiato. I ou U, quando formar um hiato e quando for, a segunda vogal será acentuada. Salvo se seguir as exceções que eu trouxe na aula, como por exemplo, quando for seguido de Z ou NH, dentre outros. Então, gabarito é a letra B, porque é o único que não é uma paroxítona. Já vai terminar, eu trouxe só mais duas questões, mais três, mais questões fáceis. Fiquem tranquilos, eu sei que cansa um pouco, mas é sempre bom revisar para sabermos se precisamos voltar em algum conteúdo. Questão 2022, IBFC. Segundo as regras de acentuação, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Entretanto, essa regra não se aplica às paroxítonas, correto? Atente ao trecho. Uma pequena abertura apareceu no casulo. A palavra casulo é uma paroxítona não acentuada. E vocês sabem por quê? Porque todas as paroxítonas que tiverem terminação de oxítona, A, E, O, N, não serão acentuadas. Tá? Eu vou escrever aqui para ficar mais fácil. Paroxítona, vou escrever melhor. Paroxítonas, todas são acentuadas, exceto, né, todas, exceto as terminadas em A, E, O ou N, seguido ou não de S, ou seja, as terminadas nas terminações de uma oxítona. Exemplo, o casulo, que a banca trouxe, casulo, mas também tem outros, como parede, dentre diversos outros exemplos. Aqui é paroxítona, porque a penúltima é a mais forte, mas não leva acento, porque a terminação já é uma terminação de oxítona, portanto não levará acento. E aí a banca pergunta: assinale, dentre as palavras abaixo, a paroxítona que foi acentuada incorretamente, ou seja, ele quer a errada.
Amigável, amigável leva acento e é paroxítono. Repórter leva acento e é paroxítono. Abdômen leva acento e é paroxítono, terminada em EN. Portanto, a única que sobrou é assembleia. E eu pergunto a você que assistiu a aula teórica, por que que a assembleia não leva acento? Você aprendeu comigo, se não vai aprender agora, que quando temos um ditongo na paroxítona, ele não leva mais acento, como, por exemplo, a própria assembleia. A escrita correta é assim, ó, assembleia. Observe que a sílaba mais forte é a penúltima, assembleia, e esse ditongo ele se encontra na paroxítona, por isso não leva mais acento, assim como outras palavras, joia, jiboia, deixa eu escrever melhor, jiboia. Uma outra seria ideia. Observe que todas essas, o ditongo se encontra na paroxítona, na penúltima. E quando tiver na paroxítona, você vai gravar que não vai levar mais acento. Não confunda quando esse ditongo estiver na última. Como, por exemplo, deixa eu colocar aqui, ó. Vou até mudar a cor. Chapéu. Herói. Aqui ambos levam acento e estão corretos. Por quê? Porque não estão na penúltima. Estão na última. É um ditongo aberto na oxítona. E aqui sim vai levar acento, certo? O ditongo na oxítona. Não é o caso do ditongo na paroxítona, e por isso não vai levar acento. Portanto, gabarito letra B, acento incorreto, porque tem um ditongo na paroxítona e de acordo com o novo ortográfico, perdeu acento. Questão 6, aqui eu trouxe apenas para trazer um detalhe para vocês não errarem por besteira, porque vocês sabem essa questão. O emprego do acento agudo em nomeá-la e ordená-la justifica-se pela mesma regra. Está correto. E a regra aqui é oxítona. Oxítona terminada em A. E o bizu que eu quero trazer é, quando tiver esse hífen assim, você vai considerar a palavra até antes desse hífen, tá vendo? Ou seja, nomear, ordenar. Quando a última é a mais forte e termina em A, leva acento. Quando a última é a mais forte e termina em A, leva acento, porque as oxítonas terminadas em A, O ou em, seguido ou não de S, levam acento. Aqui eu trouxe só para vocês visualizarem com o hífen. Isso pode confundir. Você pode se perguntar qual é a regra. E agora você já sabe. Caiu água aqui. A regra é uma oxítona terminada em A e, portanto, está correta, porque ambas são oxítonas terminadas em A. Última questão. Os vocábulos juízes e país são acentuados de acordo com as regras de acentuação gráfica distintas. Isso está certo ou está errado? Vamos verificar. Juízes. País. Qual é a regra de acentuação de ambas palavras hiato? I ou U no hiato, na segunda vogal, vai levar acento. Nesse caso está sozinho, nesse caso está seguido de S. Não há problema. Então, a banca afirma que houve regras distintas. Está errada, porque houve a mesma regra. Espero que você tenha entendido e até o próximo vídeo.